toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Hoje é um dia especial para a Segunda Igreja Batista em Barra Mansa, quando estamos chegando aos 48 anos de organização da Segunda Igreja Batista neste bairro. Louvamos a Deus pela vida daqueles irmãos que começaram aqui em 15 de novembro de 73, essa estrada de chão, no sol uma poeira arrumada e na chuva uma lama daquelas, né? E como havia a presença de Deus naquele lugar, irmãos. A igreja era dinâmica, a igreja que trabalhava, a igreja que aos cultos à noite tínhamos de 30, 40 visitantes para a glória de Deus. Também não tinha tantas igrejas que eu tenho no bairro hoje, né? Mas havia um fervor naqueles irmãos que moveu o Espírito de Deus neste lugar. Em 74, os irmãos começaram o projeto desse templo. Com 30 irmãos, eles já vamos construir um templo. 30 irmãos simples. Só tinha um carro na igreja naquela época, só o Fusquinha do Mosel. Mas os irmãos tinham uma fé, tinham uma disposição que movia a montanha. Em 74 começaram a fazer os primeiros buracos aqui desse templo. E para a glória de Deus, chegamos onde chegamos hoje. Irmãos, a igreja de Cristo ela tem que sonhar. Ela tem que crer e tem que trabalhar. Hoje é um novo tempo. Estamos aí saindo da pandemia. Muitos têm escondido atrás da pandemia para não estar servindo ao Senhor, para não estar adorando ao Senhor, para não estar no tempo de culto ao Senhor. Mas aqueles irmãos daquela época olhassem a dificuldade financeira, a dificuldade que tinham de poucos irmãos, esta obra não estaria aqui. Essa laje da galeria foi enchida, foi feita no sábado para domingo, né, irmãos? A primeira laje e a segunda laje. Os irmãos pararam no serviço, no comércio, nas indústrias, vieram para cá, pode de 3 ou 4 horas da tarde, começaram a encher a laje, acabaram 5 horas da manhã, foram dormir e voltaram para a escola dominical. Por isso, chegamos onde chegamos. Irmãos, a igreja de Cristo ela tem que trabalhar, porque o Senhor fala, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém mais poderá trabalhar. À noite vem o cansaço, vem a idade, né? Muitos desses irmãos que trabalharam aqui já estão com o Senhor. Alguns estão entre nós, mas as forças já não são as mesmas. Então, irmãos, nesse momento, quando comemoramos, né, já 48 anos de existência, como Deus pode contar conosco nesse tempo? De que forma Deus pode contar conosco nesse tempo? Deus não quer que nós começamos o tempo já está aí. O novo tempo agora é construir a casa espiritual. Saindo da pandemia, estamos saindo com muita gente machucada, porque muitos perderam entes queridos e não voltam mais. Mas tenho uma certeza, o mesmo Deus que estava aqui em 73 está hoje. E Ele continua fazendo milagres de nós. Vamos colocar em pé nesta manhã de irmã Luísa, né? Esteja agradecendo a Deus esses 48 anos de existência da Segunda Igreja Batista em Barra Mansa. Pedir também a irmã Alessandra, tá, irmã Alessandra? Olha a Deus, agradecendo a Deus por todos aqueles que foram alcançados esses 48 anos que Deus nos colocou neste lugar. Oremos nessa preciosa manhã. Irmã Luísa e Alessandra.
Amém. Povo de Deus pode assentar nesta manhã. Lembrar os irmãos o encontro da família amanhã na colônia Santo Antônio. Os irmãos que vão 9 horas lá, né? 9 horas sair daqui, 9 horas lá. O ônibus da colônia, quem vai de ônibus, é no ponto final do ônibus. Desceu, né? Logo à frente, vamos ver no sítio. E quem conseguiu carona, acerta com a sua carona, né? Para estar lá para a glória de Deus. É o encontro da família, o pastor estará falando um pouco sobre os projetos da igreja que concluímos esse ano, sobre os sonhos do pastor para o próximo ano da igreja, e com certeza será um dia abençoadíssimo, porque onde Deus está, algo acontece. Então, às 9 horas lá, para a glória de Deus, os irmãos que vão, estejam atentos. Também lembrar aos irmãos, né, que hoje à noite nós teremos a celebração dos 48 anos de organizados aqui em nosso tempo. O pastor Paulo estará conosco, será uma noite de festa, já estamos em festa, porque Jesus está aqui, e com certeza Deus falará à sua igreja. Homens, né? O Marlon precisa ter uma palavra com os homens, né? Nós temos uma tarefa para essa semana aí, e precisa de homens fortes. Então, quem estiver disponível para terça-feira à noite, nós estamos aí com a tarefa para realizar e precisamos dos homens, né? Homens com H, né? Homens dispostos a serem úteis, dispostos a servirem, dispostos a praticar a palavra de Deus, né? Nós estaremos aí fortalecendo, né? Ajudando uma família que está se formando para a glória de Deus. É um trabalhinho gostoso de fazer, né, Marlon? Né? Carregar móveis, tirar entulho. Então é uma tarefa para quem realmente está disposto a servir. Faremos à noite, porque nós temos encontro da igreja amanhã, não poderemos marcar nada para amanhã. Quarta-feira nós continuamos nosso culto de intercessão e palavra. Irmãos, tem estado gostoso a quarta-feira. Faça um esforço para estar conosco na quarta-feira. Quem trabalha, eu sei que é difícil, a gente chega à noite cansado, né? As tarefas não são fáceis. Mas faça um propósito, pelo menos uma quarta-feira por mês, venha em nome de Jesus e veja o que Deus está realizando aqui na quarta-feira. Participe, não fique de fora, né? Seja mais um intercessor para que Deus continue fazendo a sua obra aqui neste lugar. Vamos ler a palavra de Deus, já nos preparando para o louvor ao Senhor. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só em Cristo e membros uns dos outros. Deus nos abençoe nesta manhã. Colocamos na tela, não estava com problema na internet, mas conseguiu pôr lá. Vamos ler juntos? Bem forte. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Cantemos ao Senhor, preparando para a mensagem desta manhã em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé? A gente tem aprendido todo domingo de manhã na EBD, né? Quem vem na EBD, sobre a vida, as cartas de Paulo, não é verdade? Amém, irmãos? Amém. E Paulo nada mais fez que um trabalho de missões, correto? Amém? E Paulo fez lá na Europa, todas as cidades que ele foi, que ele pregou o evangelho, que ele transformou em igrejas, ele fez como se fosse aqui a segunda igreja. Vou dar um exemplo. A segunda igreja veio da primeira igreja. É uma missão da primeira igreja. Um grupo de irmãos se reuniram naquele tempo, saíram da primeira igreja, né? E fizeram a segunda igreja. Foram ali para perto da ponte ali do Ano Bom, depois vieram para cá. Então isso aí foi um trabalho de missões. Assim como Paulo fez lá antigamente, em 1973, o trabalho também foi feito aqui, missões. E ele não fez esse trabalho sozinho, não é verdade?
Paulo teve várias pessoas que ajudaram ele. Ele ia lá, fundava, depois saía e deixava o pessoal lá para seguir o trabalho. E aí a gente vê o folder aqui do tema anual, Deus chama a igreja para viver em evangelho em unidade. Todos em unidade. Todos trabalhando junto em unidade. Estamos todos, irmãos, congregados aqui e somos todos abençoados por Deus. Que você esteja cantando isso essa manhã. Amém? História escrever através da nossa vida, seu querer desejamos, cumpra em nós os seus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Vida, seu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui para louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através da nossa vida, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Aleluias.
Obrigado a Deus, meu Pai querido, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá, ó Pai. Que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui pela manhã, podendo louvar, podendo declarar, ó Pai, que o louvor é para Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom dia a você também que está em casa nos acompanhando pela bondade de Deus. Quando você acessar o vídeo, que o Espírito do Senhor ministre em sua vida o que você precisa ouvir e receber da parte do Senhor nosso Deus. Hoje, segundo domingo de novembro, nós batistas comemoramos o dia do diácono batista. Então, aos diáconos da Segunda Igreja Batista em Barra Mansa, todos os diáconos das igrejas batistas, que vocês sejam abençoados por Deus. Que o Espírito do Senhor continue dirigindo, guiando a vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia, meu irmão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Hoje vamos dar um pontapé inicial, irmãos, falando a respeito do tema Deus chama a igreja para viver o Evangelho em unidade. Foi a oração que o Senhor Jesus Cristo fez. João capítulo 17, verso 23 diz que eles sejam levados à plena unidade. Então, se o Senhor Jesus pediu, com certeza será realizado, será feito em nome de Jesus Cristo. Todos encontraram 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 1 diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Verso 3: Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, verso 10, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. 29. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos eles têm o dom de interpretar línguas? Uma pergunta que Paulo fez àquela igreja, e é uma pergunta que o Senhor faz a nós, irmãos. O tema da nossa reflexão, acredito que não poderia ser outro a não ser o que está aqui, ó. Deus chama a igreja para viver o evangelho em unidade. E como é difícil viver em unidade hoje em dia, irmãos. É só observarmos os casais. É só observarmos a nossa família. Quanto mais a igreja. A igreja de Corinto, irmãos, tinha sérios problemas. E os problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando estavam relacionados ao culto cristão. Eles estavam, ali estava ocorrendo muitos abusos. Por quê? Porque alguns haviam recebido dons de línguas. E eles pensavam que eram os tops dentro da igreja. Eles pensavam que pelo fato de terem um dom de línguas, eles eram os maiorais, eles eram os santarrões daquela época. E não é o que acontece hoje em dia? Fiz 30 anos agora, dia 27 de outubro, na presença do Senhor. E no início da caminhada, irmãos, como eu vi isso? Você é batizado com o Espírito Santo, Carlos? Sou. Você fala em línguas? Não. Então você ainda não foi. E eu, cheios de ponto de interrogação. Quem me libertou do álcool? Quem me libertou da prostituição? Quem me libertou das drogas? Quem me libertou do tipo de vida que eu estava vivendo? E pelo fato de nós não conhecermos as Escrituras, vamos na onda dos outros. E aquilo que os outros falam, nós repetimos, sem saber o porquê.
Com isso, irmãos, nos tornamos pedras de tropeço para muitas pessoas. Eu louvo a Deus porque realmente o Senhor me alcançou. Mas infelizmente muitos estão à beira, à margem do caminho, por causa de algumas confusões, por causa de algumas palavras que foram ditas, faladas, não da parte de Deus, e causaram confusão na mente de alguns. Alguns cristãos em Corinto haviam recebido o dom de línguas, conseguiam falar em línguas estrangeiras sem nunca terem estudado esses idiomas. Lembra do livro de Atos dos Apóstolos? O capítulo 2, versos de 1 a 13, quando o texto diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Só para clarear sua mente, para você entender o que vai ser dito aqui nesta manhã, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus Cristo estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o som de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 3: então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados. Por quê? Porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Verso 7. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são galileus, são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E pelo fato de alguns crentes ali da igreja em Corinto terem recebido o dom de línguas, de falarem no idioma que algumas pessoas entendiam, pelo fato de morarem nessas cidades que nós mencionamos, e alguns faziam parte daquela igreja, eles pensavam que estavam com tudo e muita prosa. O texto diz que eles começaram a falar em outras línguas. E a palavra traduzida aqui, irmãos, por línguas, é glosso, que também pode ser traduzido por idioma, que era o sentido da palavra que eles estavam recebendo e ouvindo naquela igreja. Mas o que chamou a atenção de Paulo aqui, irmãos, ao escrever a carta, é que em vez de usarem o seu dom para engrandecer a Deus, em vez de usarem o seu dom para edificar outros cristãos, eles estavam utilizando o dom de línguas para se exibir. Está vendo? Eu falo em línguas e você não fala. Está vendo?
como eu tenho intimidade com Deus, como eu sou um homem consagrado, uma mulher que santifica a minha vida aos pés de Deus. E eles estavam cometendo, irmãos, talvez muitos sem saber, cometendo o pecado do orgulho. A vaidade estava tomando conta do coração de muitos deles. Eles estavam também sendo pedras de tropeço. Eles estavam, irmãos, produzindo com essas atitudes inveja no coração dos irmãos. E Paulo escreveu a primeira carta para corrigi-los, para que eles não mais tivessem aquele procedimento que eles estavam tendo. E Paulo aqui, irmãos, no capítulo 12, ele usou o corpo humano como uma analogia para falar da unidade da igreja em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: o que fazer para viver o evangelho em unidade? Em primeiro lugar, irmãos, para viver o evangelho em unidade, você precisa reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Para viver o evangelho da unidade, em unidade, você precisa reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Observe o versículo 12 e 13, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Paulo queria, irmãos, que aquela igreja entendesse o corpo espiritual de Cristo, que é formado não por gregos, judeus, troianos, não, que é formado somente por aqueles que nasceram de novo, por aqueles que fizeram de Jesus o seu único, suficiente Senhor e Salvador em sua vida. A igreja é formada, o corpo de Cristo espiritual é formada por cristãos cheios do Espírito Santo, que Jesus Cristo derramou, que Jesus Cristo encheu aqueles homens, aquelas mulheres com o Espírito do Senhor. Interessante, irmãos, para quem lê a Bíblia e quem já provou e viu o quanto o Senhor é bom, é Cristo quem batiza, é Cristo quem o coloca no corpo de Cristo, é Cristo quem promove a unidade entre os cristãos através da ação do Espírito de Deus. Os que creem em Cristo são um. Por quê? Porque fazem parte do mesmo corpo, fazem parte da mesma família e fazem parte do mesmo rebanho. Por isso que Paulo compara a igreja como a família, Paulo compara a igreja como o exército, Paulo compara a igreja como o templo, como a noiva. Mas aqui nesse texto, irmãos, para que aqueles irmãos pudessem entender, por causa da diversidade, por causa dos dons que aquela igreja havia recebido, Paulo usa a figura, do corpo. Eu estou aqui. A minha mão onde está? Aí ou aqui no mesmo lugar? No mesmo lugar. Paulo queria que eles, entendessem, então, se eu recebi a Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador de minha vida, eu faço parte do corpo de Cristo Jesus, ponto. Como é que eu devo viver agora? Se eu entendo que sou a mão, como eu vou agir com o antebraço, com o meu braço, com o tórax, com a orelha, com o ouvido, com o nariz, com os olhos, com as pernas, com os pés? Como? É isso que precisamos entender, irmãos. Todos nós aqui viemos de alguns lugares, talvez de algumas religiões. E quando o Senhor nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, o Senhor quer que você aprenda como deve-se viver a nova vida com Cristo Jesus. O corpo é um só.
Sua principal característica é a unidade, e essa unidade, irmãos, não é externa e muito menos denominacional, mas é uma unidade espiritual. Sabe por quê? Porque nos primeiros versos aqui do capítulo 12, o próprio Paulo diz àquela igreja: olha, todos nós confessamos o mesmo Senhor. Todos nós aqui não confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Filho de Deus Altíssimo? Todos confessamos. Paulo diz ainda: todos nós dependemos do mesmo Deus. Todos nós aqui não dependemos do mesmo Deus? Paulo disse: olha, ministramos no mesmo corpo, tudo o que fazemos aqui na igreja não é para o louvor e glória do nome de Jesus? E Paulo disse também, irmãos, que todos nós experimentamos o mesmo batismo. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus, os que nasceram de novo. E interessante que Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, Paulo diz: olha, Timóteo, fica tranquilo, a igreja está abarrotada de pessoas, mas o Senhor sabe aqueles que pertencem a Ele. E muitas vezes eu e você, nós que nascemos de novo, irmãos, permitimos que alguns sejam pedras de tropeço para nós. A pergunta é, meu querido, você nasceu de novo? Quem é o autor e consumador da sua fé? Você está olhando para quem? Paulo escreveu as cartas para as igrejas. Jesus Cristo também pediu para João escrever as cartas, entregar aquelas cartas para as 7 igrejas. Porque onde há ser humano, há problema. E eu nunca, jamais vou permitir que alguém venha me atrapalhar a minha comunhão, a minha caminhada com o Senhor. Sabe por quê? Quem me garante que ele nasceu de novo? Sabe por quê? Quem me garante que ele conhece o Senhor? Sabe por quê? Eu conheço o Senhor, porque ele se revelou a mim. Eu tenho a certeza da vida eterna. E a Bíblia diz que eu devo viver de tal maneira onde eu não seja pedra de tropeço para ninguém. É isso que a Bíblia mostra. É isso que o Senhor mostra a nós. Não existe unidade fora da verdade, não existe unidade fora do Espírito Santo, e essa unidade, irmãos, é para os salvos e não entre os salvos incrédulos. E às vezes nós perdemos um tempo, irmãos. Eu não vou à igreja por causa do irmão, eu não vou à igreja, ainda usamos esse nome, por causa do irmão, por causa da irmã, eu não vou à igreja por causa do pastor. Ontem eu vi um vídeo onde o pastor, ele estava 13 anos no ministério pastoral. Misericórdia. E há 2 anos ele havia se convertido ao senhorio de Cristo. O que ele fez durante esses 11 anos? Fez aquilo que se aprende em teologia, fez aquilo que se aprende na homilética, pregar. Mas pregar aquilo que você entende que deve se viver é difícil. Você tem que renunciar à cruz, carregar a sua cruz. Você tem que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo por causa de Cristo, por amor ao seu irmão. Como é difícil viver a unidade, mas vamos nós conseguir viver a unidade se tivermos o Evangelho, que é a palavra da verdade, sendo a luz para o nosso caminho. Para vivermos não mais conforme nós vivíamos, para não agirmos não mais conforme nós agíamos, mas para todos nós vivermos conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Algumas perguntas que precisamos responder. Primeira, você reconhece o seu lugar no corpo de Cristo? Segunda, você teve um encontro com Jesus Cristo? Terceira, você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Quinta, você já descobriu o dom que Deus lhe deu? Se descobriu, está usando na igreja para ajudar seu irmão em sua edificação? Porque Deus nos chama para viver o Evangelho em unidade.
e só viverá em unidade, a unidade, os que nasceram de novo. Não tem como, irmãos. Quem não nasceu não vai entender como deve-se viver na presença de Deus e viver para a glória do Senhor nosso Deus. Para viver o Evangelho em unidade, além de saber onde, qual é o seu lugar, reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo, você vai ter de lutar contra a vaidade. Irmãos, para vivermos unidos, você vai ter que lutar contra a sua vaidade. O versículo 11 e 18 nos dizem assim, 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Verso 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. E para viver em unidade é necessário eu, você, aqueles que nasceram de novo, lutarmos contra a nossa vaidade. Por isso que Paulo comparou o corpo de Cristo ao corpo humano. Cada parte tem uma função específica, cada parte do nosso corpo age de uma maneira, irmãos, mas todas essas partes do nosso corpo são necessárias. Cada parte tem a sua função específica, necessária para o organismo como um todo. Observe o versículo 20 e 21 que diz assim: o certo é que há muitos membros. Há muitos membros. Observe a parte B do versículo 20. Mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Os órgãos são diferentes, têm diferentes funções, mas em suas diferenças, todos devem trabalhar juntos. É isso que nós precisamos entender. Cada um de nós, irmãos, tem algo a fazer dentro da igreja. Tudo que vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Tudo que você precisa fazer, faça da melhor maneira possível, tendo em seu coração de que chegará o dia da prestação de contas, onde nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, na presença de Deus. Todos nós vamos ter que prestar contas ao nosso Senhor. E esse é o momento, irmãos, em que você precisa lutar contra a vaidade, para evitar o orgulho, para não atrapalhar outros que talvez são crianças na fé, para não atrapalhar outros que talvez não chegou à maturidade que você tem, se é que tem. Porque quando temos maturidade, irmãos, você engole muitas coisas por amor a Cristo e por amor ao seu irmão. Como falta a maturidade dentro das igrejas evangélicas. A partir do púlpito. A partir do púlpito, ministério pastoral em diante. Como falta maturidade dentro das igrejas evangélicas. Esse é o momento em que você, eu, nós precisamos lutar contra a vaidade para evitar o orgulho, pois pensar que o seu dom é mais importante do que o de outra pessoa é uma expressão de orgulho espiritual. Eu canto muito bem, sem a minha voz a igreja não anda. Eu toco muito bem, sem eu manejando um instrumento, a igreja não anda. Meu querido, antes de nós existirmos, a igreja já caminhava, porque a igreja é espiritual. A carnal continua aí, vivendo, fazendo tudo, entre aspas, de melhor para agradar os homens e esquecendo-se do melhor, que é agradar o Senhor nosso Deus.
E agradando ao Senhor nosso Deus, com certeza também agradaremos os homens, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Não devemos tratar com desprezo aqueles que parecem ser menos importantes. Já pensou bem, irmãos? Os irmãos que trabalham na mídia, eles só vêm cedo aqui, arrumam um microfone. Se tiver algum problema no microfone, hein? Microfonia não acerta, né? O irmão que faz a limpeza aqui na igreja, mas aí, tem uma poeirinha aqui, tem uma poeirinha ali. Se em sua casa você limpa tudo 100%, parabéns. Parabéns. Vai ganhar um troféu. Nem tudo temos condições de fazer. Já perceberam que são coisinhas pequenas que o inimigo nos mostra? E são essas coisas pequeninas que fazem com que o problema não é o problema, mas o problema é o nosso coração, com as atitudes que muitas vezes nós estamos tendo dentro das igrejas. Já pensou bem? Se não tivessem pessoas para poder arrumar uma água, pessoas para poderem fazer a manutenção dentro da igreja, o que seria de nós? Então, cada um dos que nasceram de novo são importantíssimos para Deus, para o reino de Deus, para a igreja de Jesus Cristo. E entendendo nós, precisamos, irmãos, viver de tal maneira onde sejamos bênçãos na vida do nosso irmão. Mas quem vai querer pagar esse preço? Eu nunca me rebaixei para ninguém. Que pedir perdão, ok? Se ele quiser, ele venha. Se você tem algum problema com o seu irmão, vá a ele, peça perdão a ele. Mas pastor, eu não fiz nada, meu irmão. Vá. Lembra do que conversamos aqui na quarta-feira? Vá. Mostra que você tem maturidade. Mostra que você não é uma criança na fé. Mostra que você realmente quer o melhor para o reino de Deus, para a sua igreja, para o povo de Deus, para aqueles que nasceram de novo. Vá, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que a seu tempo Ele vos exalte. Não devemos ter inveja de outros que têm mais dons, os dons visíveis. Não podemos ter inveja de ninguém, porque se nós pararmos para pensar, irmãos, a própria Bíblia nos mostra de que todos aqueles que foram alcançados por Deus, que Deus revelou-se a eles, todos eles fizeram algo no reino de Deus. Talvez você ainda não saiba o que fazer, porque não sabe qual é o seu dom. Sabe o que você pode fazer? Você pode orar. Sabe o que você pode fazer até descobrir o seu dom? Pode participar dos cultos, dos trabalhos da sua igreja. Sabe o que você pode fazer? Você pode evangelizar, você pode entregar um folheto, você pode interceder por alguém, você pode programar uma visita para nós fazermos a casa de alguém. Há muitas coisas que eu e você podemos fazer, e muitos estão de braços cruzados, irmãos, talvez 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei ainda o que fazer. Meu irmão, misericórdia, misericórdia. Deus já falou contigo o que você pode fazer, mas a questão é, eu quero pagar o preço? A questão é, eu quero realmente me humilhar? A questão é, eu quero abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu jeitão? Não devemos ter inveja de outros que têm dons mais visíveis. Em vez disso, devemos usar os dons que recebemos e encorajar outras pessoas a usarem os seus dons. Os dons são dados por Deus, não para a nossa projeção pessoal, não, de maneira alguma. Os dons que Deus nos dá é para usarmos para o reino de Deus, para ajudarmos na edificação do corpo de Cristo, para ajudarmos os nossos irmãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós precisamos nos ajudar, irmãos. Não adianta ir para outro lugar. Indo para outro lugar, você vai continuar tendo a mesma postura.
e será problema. Precisamos consertar aqui, irmãos. Dia 5 de dezembro fazemos, né, Dione, 29 anos de vida conjugal. Quantos problemas tivemos. Se eu fosse como alguns, né, eu vou mudar de mulher, não vou arrumar outra família, não vou casar novamente, eu vou casar novamente, eu vou casar novamente. Meu irmão, nesses 29 anos, quantos problemas procuramos vencer? Quantas dificuldades procuramos vencer? Quantos problemas procuramos vencer? Quantas dificuldades procuramos vencer? É assim que aqueles que nasceram de novo devem viver. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros e não para trocarmos trombeta e não para nós podermos mostrar as nossas habilidades, as nossas virtudes. Muito pelo contrário. Quando você entende que Deus lhe deu um dom, você tem que tomar cuidado para que o orgulho não venha a ser uma pedra de tropeço em sua vida. Porque a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. A Bíblia diz, irmãos, de que aquele que se exalta será humilhado e aquele que tem o orgulho, a flor da pele, ele passa a ser uma pedra de tropeço na vida de outros irmãos. E não é desse jeito que Deus quer que a sua igreja viva. Está vendo como é responsável a vida com Jesus? Não basta ser apenas membro de igreja. Membros de igreja tem um monte por aí. Mas Deus quer uma igreja responsável. Deus quer uma igreja que realmente, Deus chama a igreja, aqueles que nasceram de novo, e eu e você, os que nasceram de novo, somos a igreja de Cristo Jesus, e eu e você só vamos conseguir viver a unidade se vivermos conforme o evangelho da verdade. É o desafio, irmãos. É o desafio que Deus colocou em minhas mãos e colocou nas mãos daqueles que nasceram de novo. A finalidade do dom não é para autopromoção, de maneira alguma, é para a edificação do próximo. Lembra das palavras de João Batista? Ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Você quer diminuir? Ou quer continuar se exaltando? Vai levar uma rasteira, hein? Toma cuidado. Que nada, pastor, há muito tempo que eu ajo assim. É? Então tá bom. Não podemos ser pedras de tropeço para ninguém. Todos nós somos falhos. Todos nós estamos sendo lapidados pelo Espírito de Deus, santificados pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Então use o seu dom, meu irmão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Finalizando, meu irmão, para viver o Evangelho em unidade, você precisa se esforçar para viver a unidade. Como é difícil amar os não amáveis. Como é difícil amar os nossos irmãos. Olha para a sua casa. Olha para os seus irmãos. Não tem dia que eu, você e eles, nós somos xaropes mesmo? Somos. Mas nós não nos amamos. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos. Eu sou um xarope, eu sou uma losna. Macaé, para quem conhece, pior do que bolo chileno, sou. Mas eu os amo. Creio que também que eles me amam. Assim devemos ser nós. Precisamos nos esforçar como igreja de Cristo para vivermos a unidade. É impossível ser um com alguém que ainda não nasceu de novo. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Tire isso da sua cabeça de que todos os que estão dentro da igreja são crentes. Não são. Tira isso da sua cabeça de que todos aqueles que estão dentro da igreja, ou têm algum tempo de casa dentro da igreja, ou fez teologia, ou é pastor, esposa de pastor, familiar de pastor, nasceram de novo. Tira da sua cabeça, isso não existe. O Senhor sabe aqueles que nasceram de novo. E os que nasceram de novo precisamos nos unir para promovermos a esperança, porque o próprio Senhor Jesus Cristo em João 17 orou que eles sejam levados à plena unidade. Os que nasceram de novo sejam levados à plena unidade. É através da nossa união
é através da nossa unidade que o nome de Cristo será exaltado, glorificado, é que pessoas serão atraídas a Deus por causa do mover, por causa do agir de Deus em nosso meio. E essa unidade, irmãos, é para os salvos, não são, meus irmãos, de maneira alguma para aqueles que estão somente dentro de uma igreja, como membros de uma igreja. A unidade é para aqueles que nasceram de novo. Eu nasci de novo. Quem nasceu de novo, vamos nos unir em nome de Jesus, fazendo de Cristo a cabeça da igreja, fazendo de Cristo aquele que vai guiar, dirigir a igreja. A unidade da igreja, por ser espiritual, é formada por aqueles que creem em Cristo de todos os lugares, de todos os tempos. Nós somos um. A igreja precisa entender de que somos uma família. Somos uma família, irmãos. Eu vejo aqui o encarte, a arte, vivendo o amor extravagante. Ah, meus irmãos, se soubessem o peso que isso traz. Papel aceita tudo, irmãos. Deus quer ver vidas aqui dentro desta igreja vivendo esse amor extravagante. Deus quer ver vidas. Os membros desta igreja, você que está em casa nos acompanhando, é um desafio lançado a você, meu querido irmão. Quer viver o amor extravagante? Humilhe-se. Quer viver o amor extravagante? Ame os difíceis de serem amados. Quer viver o amor extravagante? Diminua para que ele cresça. Quer viver o amor extravagante? Renuncie aos seus direitos para a edificação do seu irmão. Porque se você tem maturidade, nós precisamos, irmãos, suportar em amor, em temor a Deus, os que não são. A Bíblia ensina isso. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Paulo aconselhou aquela igreja: vocês que são espirituais, procurem suportar aqueles que são carnais, as crianças na fé, os menininhos na fé. Porque poderia ser um de vocês a ter aquele tipo de atitude, de comportamento. Já apontaram o dedo para mim dentro da igreja, irmãos. Alguém já saiu de lá, falou: pastor, você fez isso, você está errado. E eu, meu Deus, que isso, Senhor? A gente treme, Eu falo: meu Deus, misericórdia, vai me agredir? Aí você ora, e o Senhor age. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então somos conclamados por Deus para a unidade, para vivermos a unidade, para vivermos o evangelho da unidade, a começar em mim, a começar em ti, a começar em nós. Deus quer uma igreja santa. Entende o primeiro ano que nós trabalhamos aqui falando a respeito da santidade? Deus quer uma igreja separada. Deus quer que você se separe do mundo, do pecado, e viva a unidade através do evangelho, porque Deus foi quem o chamou, Deus nos chamou, e Ele já orou em nosso favor. E houve alguma oração que o Senhor Jesus Cristo fez que não foi respondida? De maneira alguma. Então, se Ele orou pedindo a Deus para que fôssemos, os que nasceram de novo, fôssemos levados à plena unidade, que assim seja, Senhor, que seja feita sempre a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, não somos completos em nós mesmos, pois precisamos e dependemos uns dos outros. Você faz falta aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Você faz. O projeto de Deus exige que todas as diferentes partes, tanto o corpo físico quanto da igreja, sejam cuidadosas umas com as outras. Precisamos cuidar uns dos outros. Ter ajuntamento, irmãos,
é bom, mas ter cuidado é bem melhor. Por isso que o pequeno grupo faz a diferença. Você aprende o que é CADES, comunhão, adoração, discipulado, serviço, evangelismo. Você aprende a amar, a ter empatia pelos irmãos, as pessoas que estão ao seu redor. Você aprende a cuidar realmente, a entender o calcanhar de Aquiles, as fraquezas que ele tem. Você passa a olhá-los com um outro tipo de olhar, de compaixão, de misericórdia, um olhar de Deus, aquele desejo em querer o melhor para ele, para o casal, para a família, para a criança, o adolescente, o jovem. Até a dor não existe para ser suportada em isolamento, pois Deus projetou o corpo humano e a igreja para compartilharem a dor e a alegria de todos os seus membros, e é assim que a igreja de Cristo funciona. Quando acontece algo com alguns dos nossos irmãos, você não sente a dor, você não chora com eles, você não se alegra com eles. Essa semana eu perdi um familiar, Dione perdeu outro familiar, falei, meu Deus, misericórdia. Assim como a família se une, a igreja também precisa se unir na presença de Jesus Cristo. Deus chama a igreja para viver o evangelho em unidade. Foi a oração que o Senhor Jesus Cristo fez em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que creriam nele. João 17, versículo 20 e 21 diz assim: Jesus ora por todos os crentes. Não peço, Senhor Deus e Pai, somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É através da nossa comunhão, meus irmãos, é através do nosso amor, é através do nosso viver, é através do nosso comportamento que a glória de Deus será manifesta em nosso meio, em nossa vida, que o amor de Deus será manifesto em nosso meio, em nossa vida. É através do nosso procedimento aqui na igreja, é que pessoas serão atraídas a Deus. Lembra de Atos capítulo 2, versos 38 a 47? Por terem comunhão entre eles em tudo o que faziam, o Senhor acrescentava no meio deles os que iam sendo salvos. Queremos ver pessoas sendo salvas aqui neste lugar? Precisamos nos unir. Nos unindo a Deus, o Senhor os acrescentará em nosso meio. Feche seus olhos, vamos orar, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que não volta vazia, pois ela faz aquilo que o agrada. Ó Deus, tenha compaixão e misericórdia de mim, por favor. Tenha compaixão e misericórdia dos meus irmãos aqui desta igreja, por favor. Tenha misericórdia daqueles que estão nos acompanhando de casa, por favor. Tenha misericórdia de todos aqueles que nasceram de novo, Senhor, que fazem parte do corpo de Cristo, por favor. Não permita que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, em nome de Jesus Cristo. Cumpra com a tua palavra, Senhor Jesus, em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, pois o Senhor mesmo disse, Jesus, de que ninguém poderá arrebatar-nos das tuas mãos. Os que estão em nosso meio, Senhor, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, revele-se a eles, para que nasçam de novo, para que conheçam o Senhor Jesus,
para que sejam selados com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor continue a obra que foi iniciada em nosso coração, aqui dentro desta igreja, nesses 48 anos de existência. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Com perdão dos nossos pecados oramos. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de todos os que se encontram aqui, os que estão em casa, e até logo mais à noite, se assim o Senhor permitir. Nós vamos agora, irmãos, passar para um momento de ofertório, para um momento de oração, né? Segundo domingo de novembro, comemoramos o dia do diácono batista. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os diáconos que são suboficiais de uma igreja batista. Que Deus esteja fortalecendo a cada um de vocês, família, familiares. Quero agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por elas. Colocamos essas petições no altar do Senhor. Deus tem nos respondido e espero que um dia elas cheguem aqui para testemunharem daquilo que Deus está fazendo e fez na vida, no casamento, no seio da família. Deus tem ouvido o nosso clamor, meu irmão, e pode ter a certeza de que contigo não será diferente. Persevera, persista, continue clamando, porque aquele que iniciou a boa obra, com certeza, terminará. Nós vamos estar cantando um cântico agora, e se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, você vai depositar no gasofilácio. E se você veio com a sua oferta de missões, é o último dia, logo mais à noite, Deus permitindo, nós vamos dar o relatório aos irmãos de quanto nós conseguimos levantar para a Junta de Missões Nacionais. E na terça-feira enviaremos, irmãos, o valor que arrecadamos para a nossa Junta de Missões Nacionais. Então há tempo ainda para você que não cooperou com o reino de Deus, com a obra de Deus. Louvemos ao Senhor com esse próximo cântico em nome de Jesus. Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Pai, bendito é o nome do Senhor, Deus Criador dos céus, da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de toda consolação, olha para o nosso coração aqui nesta manhã, olha para a Segunda Igreja Batista em Barra Mansa com um olhar de misericórdia, Senhor. Pedimos-te, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos-te, ó Deus, perdão por não vivermos conforme a tua vontade, por não querermos abrir mão dos nossos direitos, por não querermos negar a nós mesmos, Senhor, por não querermos renunciar, ó Pai, a nós mesmos. Ó Deus, tenha piedade de nós. Olha para o teu povo, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Fortaleça-nos em tua presença, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos conforme o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para aquele que crê. Muda a nossa vida, a nossa história, o nosso jeitão, o nosso casamento, a nossa família, em nome de Jesus. Continua o teu mover, o teu agir dentro desta igreja, para a glória de Deus Pai. Abençoa, Senhor, os que se aniversariaram na semana que passou, no dia de hoje, estão completando mais um ano de vida. Sê também com aqueles que estão passando por dificuldades com um membro familiar, através de uma enfermidade ou de algum problema que aos olhos humanos não tem solução. Sê com aqueles que estão passando por momentos de luto, que o Espírito do Senhor esteja confortando, amparando, consolando cada um de nós. Ó Deus, visita, Senhor, a Liz nesta hora, que a bondade do Senhor seja sobre ela, seus pais, o Napoleão, a Carol, os demais familiares. Tenha compaixão de nós que completamos aqui, ó Deus, 48 anos de existência neste lugar, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus. A obra que o Senhor iniciou, ninguém pode desfazer, ninguém pode atrapalhar. Então, Espírito Santo de Deus, assuma o controle desta igreja, assuma o controle da nossa vida e nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha nos quebrar, nos quebrantar todas as vezes que nos levantarmos pensando que somos algum tipo de Deus, ó Pai, todas as vezes que formos pedras de tropeço para alguém, que o Senhor Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, pois o Senhor quer que sejamos bênçãos na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para os nossos, ó Deus, com teu olhar de misericórdia, de amor, de bondade, de compaixão. Abençoa, Senhor Deus, os diáconos batistas, ó Pai, os que congregam aqui nesta igreja, que a boa mão do Senhor seja sobre cada um
um de nós nos conscientizando do chamado, da vocação, da responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. E abençoa, Pai, este dia, abençoa, Pai, a noite, abençoa o pastor Paulo na ministração da Tua palavra, os louvores que entoaremos aqui neste local, os que estarão aqui conosco, os que nos acompanharão através das mídias. Senhor, sê com cada um, ó Pai, traga o Teu povo, traga os casais, traga as famílias, Senhor, para juntos nós, como corpo de Cristo, podermos exaltá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo, porque todos nós podemos dizer em alto e bom som, Ebenezer, pois até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Abençoa o encontro da família que teremos amanhã, Senhor, no sítio ali na colônia, Pai. Os que forem, Senhor, que sejam levados por Ti, que tenhamos um excelente manhã, tarde, em Tua santa e bendita presença, em nome de Jesus Cristo. Que os que não puderem participar conosco, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando também nesses corações, para juntos darmos continuidade na obra que o Senhor iniciou dentro desta igreja, através das vidas que foram postas aqui, alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. É a oração que a Tua igreja faz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós e sobre todo o Israel de Deus espalhados pela face da terra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, nós temos ainda 33 minutos para estudarmos a escola bíblica. Os que ficaram em minha classe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus até às 11 horas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.